Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. Olá, pessoal! Que bom estar aqui de novo com vocês, professores, para a gente se preparar juntos. E olha, a lição de hoje, ela é especial. A gente vai fundo em uma das passagens mais incríveis da Bíblia. E o nosso objetivo é sair daqui com uma aula que, sabe, realmente toque a vida dos nossos alunos. A paz do Senhor, professores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Ensinar com Dedicação. É sempre um prazer enorme a gente se preparar junto para esse ministério tão importante que é o ensino. Olha, antes da gente mergulhar nos textos, nos tópicos, em tudo, tem algo que a gente precisa colocar em primeiro lugar. Sabe qual é o verdadeiro segredo de uma aula que tem vida? Aquela aula que a gente vê que mexe com o aluno? Não é a nossa capacidade de falar bonito, nem o tanto de livro que a gente leu. O segredo é a nossa dependência total do Espírito Santo. Porque é Ele que convence, é Ele que ensina de verdade e é Ele que aponta para Jesus. Sem o Espírito Santo, a gente só passa informação. Com Ele, a gente ministra a vida. É outra coisa. Então, como é que vai ser o nosso bate-papo de hoje? A gente vai seguir 4 passos bem simples. Primeiro, o nosso preparo, a conexão com o Mestre. Depois, a gente entra na essência da lição, para entender bem quem é o Verbo Divino. Em terceiro, a gente vai pensar na estratégia, como ensinar isso com impacto, de um jeito prático. E por último, claro, a aplicação e aquele encorajamento final. Combinado? Então vamos começar? Então, vamos lá. Parte 1, o preparo. E, gente, essa é, sem dúvida, a parte mais crucial. Antes da gente preparar qualquer esboço, qualquer slide, a gente precisa preparar o nosso coração. Essa conexão com Jesus, o nosso mestre, que vai ser a base de tudo. E o coração da nossa lição, o versículo que vai guiar todo o nosso estudo, é o nosso texto áureo, lá em João capítulo 1, versículo 14. Esse versículo, ele é o ponto alto de tudo que a gente vai falar. A gente tem que deixar ele pulsar na nossa mente, no nosso coração, enquanto a gente estiver ensinando. É a declaração mais poderosa da encarnação. Ok, com o coração preparado e o texto-chave em mente, agora sim, vamos mergulhar no conteúdo da lição. Nosso objetivo aqui é bem simples, entender os pontos mais importantes para a gente conseguir explicar de um jeito claro, sem complicação. Vamos juntos descobrir quem é esse Verbo Divino. A forma como o apóstolo João começa o evangelho dele é simplesmente genial. Quando ele escreve "No princípio era o Verbo", ele não está fazendo isso à toa. Ele está nos levando lá para a primeira página da Bíblia, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. A conexão é direta. A mensagem que ele quer passar é muito clara. Jesus, o Verbo, não foi criado. Ele já existia. Ele é eterno, tem a mesma essência do Pai. Ele estava lá antes de qualquer coisa existir. E aí a gente chega na palavra-chave da nossa lição, logos, que a gente traduz como verbo. Naquela época, para os gregos, logos era uma palavra super conhecida. Significava palavra, razão, lógica do universo. Os filósofos usavam direto. Mas o que João faz é incrível. Ele pega essa palavra que todo mundo conhecia e dá um significado completamente novo, um significado divino. Ele está dizendo que Jesus não é só uma palavra de Deus, ele é a palavra, a revelação final, a expressão perfeita de quem Deus é. E essa diferença, professores, é muito importante que os nossos alunos entendam, porque na época existiam outras ideias. Para os filósofos, o logos era só uma força, uma ideia, algo impessoal. Para os gnósticos, que eram grupos com ensinos falsos, o logos era um ser inferior a Deus. E o que João faz? Ele vem e pá! Ele destrói essas ideias. Ele mostra que o logos não é uma força, é uma pessoa, não é um ser inferior, é o próprio Deus, o Deus eterno que se tornou um de nós. Não tem meio termo, não tem intermediário, é Jesus. Então, para a gente organizar o pensamento, podemos resumir a divindade do Verbo em 4 pontos bem claros. Primeiro, ele é uma pessoa distinta do Pai. O texto diz que ele estava com Deus, o que indica relacionamento, comunhão. Segundo, ele tem a mesma essência do Pai. O texto afirma que o Verbo era Deus. Não tem como ser mais claro. Terceiro, ele é o Criador. Tudo foi feito por meio dele. E quarto, ele é a fonte da vida. A vida está nele. Gente, isso aqui é o alicerce da nossa fé. Muito bem. Acho que o que ensinar tá bem claro, né? Agora vem a pergunta de ouro. Como ensinar?
Como a gente pega essa teologia tão profunda e transforma numa aula que seja prática, que envolva os alunos? Vamos pensar numa estratégia juntos? Olha, uma estrutura de aula que funciona muito bem é a de 3 passos. Primeiro passo, um início que prenda a atenção. Comece com uma pergunta instigante, tipo: gente, se Deus quisesse se apresentar ao mundo de forma definitiva, como vocês acham que ele faria? Isso já cria uma curiosidade. Segundo passo, o desenvolvimento claro. Apresente aqueles pontos que a gente viu, de forma lógica, um depois do outro. E terceiro passo, que é fundamental, a conclusão com a aplicação. A aula não pode terminar na teoria. A gente precisa trazer para a vida prática do aluno. Professores, prestem atenção aqui. Tem algumas coisas que não podem, de jeito nenhum, faltar na sua aula. O aluno precisa sair da sala entendendo, primeiro, a importância de João 1,14. Segundo, que Jesus sempre existiu. Terceiro, que ele é totalmente Deus, igual ao Pai. E quarto, a diferença clara entre o que a Bíblia ensina e aquelas ideias falsas da época que, vamos combinar, volta e meia aparecem por aí com uma cara nova. Agora, se a gente quiser dar aquele algo a mais na aula, o que podemos fazer? Algumas dicas. Explore um pouquinho mais o que significa a palavra logos. Reforce sempre aquela conexão com Gênesis, isso é muito forte. Use a imagem da luz e das trevas que o próprio João usa. E o mais importante de tudo, faça perguntas. A aula de EBD não é palestra. A gente precisa estimular a participação, ouvir os alunos, fazer eles pensarem junto com a gente. E claro, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que evitar. Primeiro, cuidado para não virar uma aula de grego. A gente pode explicar o logos, mas o foco é espiritual. Segundo, fuja da aula palestra, onde só o professor fala. Isso não funciona. Terceiro, nunca deixe de conectar a teologia com o dia a dia. E por último, se for falar de alguma heresia, de alguma ideia errada, não é só para citar, é para mostrar na Bíblia por que aquilo está errado. Bom, a gente já está chegando na reta final da nossa preparação e agora o nosso foco muda. A gente precisa tirar essa lição do papel e trazer para a nossa vida. A pergunta é: como essa verdade tão incrível sobre Jesus, o Verbo Divino, pode mudar a gente hoje? Eu quero deixar uma pergunta aqui que serve tanto para a gente usar em sala quanto para a gente mesmo pensar durante a semana. É o seguinte: se Jesus é o Verbo, a palavra de Deus em pessoa, o que a nossa vida está falando sobre Deus para as pessoas que convivem com a gente? As nossas atitudes, as nossas palavras, elas são uma boa tradução de quem Jesus é? Essa pergunta tira a teologia da cabeça e leva direto para o coração. E é isso que a gente precisa guardar no coração. O nosso objetivo final como professores não é só transmitir informação, não é encher a cabeça dos alunos de teologia. O nosso grande chamado é, com a ajuda indispensável do Espírito Santo, revelar a pessoa gloriosa de Jesus Cristo, mostrar quem Ele é, o Verbo que se fez carne por amor a nós. Então, continuem firmes, professores. O trabalho que vocês fazem é de um valor imenso, é um trabalho eterno. Foi ótimo estar aqui preparando essa aula com vocês e eu já estou esperando todo mundo na semana que vem para a gente se preparar junto para a próxima lição. Combinado? Fiquem na paz!